Então bora logo, porque os vídeos não vão se gravar sozinhos. Bora. E aí, aqui é o Bruno, fazendo um novo vídeo, que provavelmente não vai sair no dia que é pra sair. Mas, os vídeos não se gravam sozinhos, a gente tem que fazer vídeo, porque se não fazer, o YouTube vai ser um babaca com a gente. Eu já falei que o vídeo da noiva não ia ir bem, realmente não foi. O vídeo tem só 7 visualizações. Mas então, vamos nessa. Vocês devem saber que o Chapolin Colorado, o personagem de Chespirito, ganhou um novo desenho animado, Los Colorados, ou aqui no Brasil, Chapolinhos Colorados, que é um desenho que mostra ele com uma família, filhos, combatendo os mesmos vilões de sempre e tendo que encarar agora a vida de um herói de meia idade, não na jovialidade. Eu acabei de inventar essa sinopse, mas o desenho é assim mesmo. Aí vendo isso eu comecei a ficar com uma certa nostalgia, porque eu realmente sou muito fã dos curtas do Chapolin Colorado feitos pelo Chespirito. Então eu fui dar uma vasculhada no YouTube para ver alguns dos capítulos. E conforme eu fui vendo os episódios e me divertindo bastante, porque o Chespirito era muito engraçado, o YouTube me recomenda esse vídeo aqui. Chapulin, o filho do Chapolin Colorado, ou algo assim. Aí na hora eu lembrei que era uma coisa que eu já tinha assistido há um tempo atrás, era um curta que eu lembro de ter sido muito divertido de ver. Aí eu cliquei para ver de novo, e eu não lembrava como aquele curta era peculiar. Então eu resolvi reassistir, fazer um roteiro e trazer aqui para vocês o resumo, junto com o que eu achei agora depois de ter visto depois de alguns anos. Então bora! Agora, olha a minha surpresa, puxa a vinheta! Pô, vai dizer que essa vinheta não ficou legal? Eu achei que ficou legal. Mas enfim, chega de enrolação, bora analisar esse curta-metragem, bem da hora por sinal, e explorar esse take mínimo incomum do personagem. Bem, começamos de um jeito meio estranho, porque o curta não dá exatamente contexto do que acontece antes dele. Você vai pegando conforme o curta vai se desenrolando. Aí você consegue juntar mais ou menos o que aconteceu antes dele começar. Tudo apenas dá-se a entender o que aconteceu. Vemos que o Chapolin foi capturado, surrado e preso por gangsters. E isso já foi algo meio incomum. Incomum não, né? Chocante, porque ver o Chapolin daquele jeito foi bem chocante, pelo menos pra mim. Então o líder dos terroristas, o Dom Paquito, vem em frente e fala o quanto ele está decepcionado pela facilidade que foi capturar o Chapolin. E pasmem, temos o primeiro de alguns plot twists que esse curta nos dá. Este não é o Chapolin original, não é o Chespirito. Esse é o filho do Chapolin. E nessa hora, eu já não lembrava que era assim, eu já fiquei tipo, uau, o filho do Chapolin. Tanto que é por isso que eu tô gravando quando a série Los Colorados saiu. Porque lá o Chapolin tem filhos e é um paizão de família e tal. Aí eu quis analisar ele. Apesar desse curta ser bem diferente da série, principalmente o tom. Detalhe, a gente descobre que o protagonista é o filho do Chapolin. Aconteceu logo nos primeiros 20 segundos do vídeo. 20 segundos e a gente já descobre uma coisa muito impressionante. Ok, depois do vilão falar coisas de vilão, então o vilão se afasta e tira um pano de uma cúpula de vidro. E ele revela que está em posse da marreta biônica. Venha! Venha que eu vou pegar minha marreta! Eu vou pegar minha marreta, meu irmão! Eu vou dar tanta marreta! Dom Paquito diz então que, apesar do imenso poder da marreta biônica, ela ainda não foi capaz de salvar o pai do protagonista. Então, novamente, dá-se a entender que o Chapolin foi de Vasco. F no chat.
ou tá desaparecido, também tem essa possibilidade. Dom Paquito também fala sobre a dificuldade que foi conseguir aquele objeto, que ele perdeu milhões, que ele perdeu diversos capangas. Na verdade, não dá para entender exatamente se ele está falando da marreta ou se foi a dificuldade de conseguir deter o Chapolin original. Como eu disse, esse curta não é muito explicativo, ele sempre deixa as coisas bem nas entrelinhas, você tem que ir entendendo com o que vai acontecendo. E é então que o vilão diz que o filho do Chapolin é um monte de coisas e fala que ele é um fracassado, assim como o pai dele. Aí mexeu comigo, falou mal do Chespirito, então cai dentro. Aí o vilão ordena a execução do nosso herói. E é então que temos a frase: não contavam com minha astúcia. E nessa hora eu arrepiei. Porém é aqui que vemos que o nosso protagonista tá mais para um anti-herói do que um herói de fato. E é bem menos escoteiro do que o herói de Antenas original. Porque daí o Chapolin rompe as cordas, rouba as armas dos bandidos e literalmente esburaca os bandidos. Ele faz os bandidos de peneira. Só que daí as balas acabam bem na hora que ele ia eliminar o Dom Paquito. E é daí que temos uma das poucas piadas do curta, que é uma piada de humor negro bem engraçada. Eu confesso que eu ri bastante. O que é que você quer? Dinheiro? Mulheres? Homens? O que você quiser. Antes que o vilão consiga reagir e sair daquela situação, o nosso herói, na verdade anti-herói, porque agora ele tá mais pra justiceiro do que pra Chapolin. Bem, ele some tipo Batman. Tá ligado quando o Batman conversa com alguém, aí a pessoa vira de costas e depois o Batman some do nada? É exatamente assim. E é então que Dom Paquito manda os seus outros capangas, que são ninjas por algum motivo, irem atrás do Chapolin. Mal eles sabiam que o Chapolin era mais ninja do que os próprios ninjas e tinha se escondido nas sombras exatamente como eles, e os ninjas não tinham percebido. Dom Paquito foge. E aí o Chapolin sai das sombras e coloca uma fucking dinamite no lugar onde estava a marreta biônica e consegue em posse o objeto mais poderoso da ficção, a marreta biônica. E eu acabei de inventar essa informação, não levem ela a sério. Isso mesmo, nada de joias do infinito ou caixas maternos, o negócio é marreta biônica. Mentira. Tá, voltando ao foco. É aí que nós temos uma cena de ação muito boa para um clipe que é aparentemente independente. E então a gente tem essa cena de ação e é tudo muito bem montado e os efeitos são ótimos. E eu não acho que seja um curta tão independente assim pelo nível de produção, é realmente bem surpreendente. Bem, assim que Chapolin derrota os ninjas e vê Dom Paquito fugindo, ele foge do armazém onde ele estava e a bomba explode. E nisso a reação do nosso herói é tirar uma selfie. Eu faria o mesmo. Então a cena é cortada e vemos o filho do Chapolin no seu quarto, vendo a foto e pendurando a marreta em seu quarto. Aliás, o quão sociopata esse cara deve ter para ter esse tanto de arma pendurada na parede. Meu Deus! E é então que o curta termina mostrando nosso herói deitando na cama e pensando como é que ele vai capturar Dom Paquito no futuro. Caramba, que nostalgia foi assistir isso de novo. Eu tinha assistido quando eu era criança, eu devia ter uns 8 ou 9 anos. Agora eu tô indo fazer 16 em setembro. E foi bem divertido ver esse curta tantos anos depois. Eu não lembrava de algumas coisas, principalmente o nível de produção, que foi o que mais me impressionou. Porque apesar de ter alguns furos de roteiro e facilitações, ainda assim foi um curta muito legal de revisitar. Porque eu vi ele criancinha. E eu tenho muita nostalgia. E pelo visto eu não sou o único. Saca só os comentários do vídeo original. Mas bem, o curta acaba meio que em aberto. A gente não vê ele capturando o vilão. Eu queria muito que esse curta tivesse uma continuação. E ele tem! Então se vocês quiserem que eu analise a continuação, que é bem menos conhecida do que o primeiro vídeo, vocês têm que comentar, porque eu só vou fazer se vocês comentarem. E acreditem, eu quero muito, porque eu gostei muito de ter descoberto o segundo curta, a continuação. É bem da hora e é até um pouco mais fiel aos curtas originais. Então, comenta e deixa o like, valeu? Mas agora as considerações finais.
Eu gostei do curta. E a ideia do Chapolin ter um filho e o filho seguir os passos do pai é bem interessante. E é uma coisa que a gente vê refletida na nova série animada do Chapolin, Chapolins Colorados, onde o Chapolin tem filhos e tem que lidar com a paternidade e o dever de ser um herói que viaja no tempo. E é muito legal. O desenho novo é bem divertido. Mas apesar de divertido e ter ideias legais e a produção ser bem impressionante, tem algumas coisas que eu não gosto muito nesse curta. O Chapolin assassino, por exemplo, é muito diferente do Chapolin original. Parece aqueles quadrinhos do Mark Millar, sabe? Que botam sangue e violência explícita só pra parecer mais maduro. Estilo Kick-Ass. Eu gosto muito de Kick-Ass, mas esse é um dos casos menos exagerados quanto nos outros quadrinhos do Mark Millar. É sempre uma violência muito exagerada e que não precisava ter só pra chocar e parecer mais maduro. Estilo alguns quadrinhos dos anos 90. Ai, é muito chato. Mas dito isso, esse curta é bem divertido. Eu já deixei isso claro, né? Assim, pela nostalgia, eu daria uma nota 8 de 10. Mas agora, como fã do Chespirito, vendo que o curta não é tão fiel assim e até estraga algumas coisas da série original, a nota tem que ser um 5 ou um 6. Então eu fecho a nota nesse curta um 7 de 10. Pra mim, 7 é uma nota boa e é divertido. É um bom curta e eu quero muito fazer um vídeo da continuação. Então, se vocês quiserem também, comenta, por favor, e dê o like para que essa volta no canal depois de alguns meses sem postar dê certo e que o YouTube volte a mandar os vídeos para outras pessoas, beleza? Então, é isso. Eu sou o Bruno e falou. Yo! Eu ia terminar o vídeo com o bonezinho do Chaves que eu tenho, mas eu não achei. Então eu vou terminar assim mesmo. O canal tá voltando. Eu não acho que eu vou conseguir postar esse vídeo no sábado, infelizmente. Mas eu vou tentar postar ele de qualquer forma. Então, ajuda aí, dá o like, por favor. Comenta o vídeo para ajudar no engajamento. Compartilha ele com alguém que você acha que vai gostar do conteúdo. Porque eu quero muito voltar com o canal e eu preciso que o YouTube me ajude. Mas se o público não mostrar que gostou do vídeo, o YouTube não vai me ajudar. Então ajuda aí, dá o like, comenta, compartilha. Me segue no Instagram, eu sei que não tem a ver com o YouTube, mas ainda assim. Mas, se liga no próximo vídeo porque vai ser bem legal. Eu vou tentar ressuscitar uma tag que estava bem famosa no YouTube há uns anos atrás e que eu sempre quis fazer quando eu criasse um canal no YouTube. Vai ser legal. Então, eu sou o Bruno e tchau!